Shalom, gente, graça e paz. Vamos ler aqui em Gênesis, capítulo 37. Vamos ler do 26 ao 31. Então Judá disse aos seus irmãos: Que proveito haverá em que matemos a nosso irmão e escondamos a sua morte? Vinde e vendemo-los a estes ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Tornando, pois, Rubens a cova, eis que José não estava na cova. Então rasgou as suas vestes e tornou a seus irmãos e disse: O moço não aparece, e eu aonde irei? Então tomaram a túnica de José e mataram o cabrito e tingiram a túnica no sangue. As influências malignas têm acesso a um coração rebelde, tanto quanto o Eterno tem acesso a um coração quebrantado. A palavra diz que o Eterno não despreza um coração quebrantado. Por isso que a Bíblia diz que nós temos o bom perfume do Mashiach. E esse perfume, tá? Os espíritos malignos não toleram. Mas quando você está errando, você exala um cheiro diferente. E esse cheiro atrai os demônios. E eles passam a rodear as pessoas e as pessoas ficam com ódio, com a revolta, que não sabem de onde vem. Como os irmãos de Yosef, né? Como os irmãos de José, não tinham motivos para odiar José. Por que tanto ódio? José tinha feito alguma coisa com eles? Não tinha motivo, tinha uma influência satânica. A mesma influência do lado oposto acontece na vida de José. José tem uma unção tão grande do Eterno que ele consegue conviver numa situação que é um inferno. E ele transforma aquela situação tolerável. Enquanto eles, saía de lá, o Eterno, certo? Nos escolhe pelo que está no nosso coração. Porque muitas vezes o Eterno vai fazer coisas na vida dos seus escolhidos que a gente não entende, mas confia. Por isso que o Eterno conhece o coração das pessoas. Por isso que só Ele pode escolher as pessoas. Vamos aqui em Tiago, vou dar pausa aqui para colocar lá em Tiago. Aqui em Tiago, capítulo 4, versículo 7, diz assim: Sujeitai-vos, pois, a Deus, resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Tá? É por José ter resistido, lá na frente, o Eterno o abençoa, tá? De uma maneira que nem ele mesmo esperava. O Eterno muda o destino de Yosef em um segundo. E isso é uma coisa que só o Eterno pode fazer. De repente, o Eterno muda a vida de Yosef, porque ele confiou no Eterno. E ele sabe esperar o tempo do seu chamado. O chamado não é no nosso tempo, é no tempo do Eterno.
Gente, o chamado que eu estou falando aqui não é esse chamado que tem por aí de pregar nas igrejas, isso que existe no sistema religioso, não, tá, gente? O chamado que eu estou falando aqui é o chamado, certo? Para o que o Eterno tem na nossa vida. Porque todos nós viemos para cá com um propósito de ser, um propósito de vida. E no tempo certo, esse propósito, né, vai acontecer na nossa vida se nós dermos lugar, tá? Eu estou explicando isso aqui porque as pessoas distorcem as coisas. Acham que eu estou falando, chamado para pregar na igreja. Não tem nada a ver com o chamado de sistema religioso, o que eu estou falando aqui não. Estou falando aqui o chamado da vida, certo? José, ele veio com um propósito de vida. Então, quando chegou o tempo certo, ele pagou o preço por isso para fazer o que tinha de fazer aqui. Eu estou falando do chamado da nossa vida, entendeu? Então, o chamado não é no nosso tempo, é no tempo do Eterno. E ele saiu do cárcere para ser o salvador dos seus irmãos. Estão prestando atenção no que eu estou falando, né? Ele saiu do cárcere para ser o salvador dos seus irmãos. A nossa história está em andamento. E se nós formos fiéis, todos nós teremos um final assim, se você obedecer ao Eterno. No final dá tudo certo, porque é inevitável, entendeu? Não tem como não dar certo. O Eterno nunca falha, mas temos que confiar nele. Vamos voltar lá para Gênesis. Vamos agora para o capítulo 39 de Gênesis. E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas, que o tinha levado lá. E, gente, aqui onde tem Senhor, com letra maiúscula, para estar o tetragrama. Você já sabe disso, tá? Então, eu vou falar da maneira certa. E o de Revavre estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Senhor egípcio aqui está se referindo a Potifar. Vendo, pois, o seu senhor, que o senhor, você prestou atenção aqui, ó, o seu senhor, aqui está se referindo a Potifar. Senhor com letra maiúscula. Aqui eles estão se referindo ao Eterno, entendeu? Vendo, pois, o seu senhor que o Iude-Rei Vavi-Rei estava com ele, e que tudo que ele fazia, o Iude-Rei Vavi-Rei prosperava com sua mão. Você vê, né? Onde tem Senhor com letra maiúscula, tetragrama, o nome do Eterno, tá? Cadê? Deixa eu ver aqui. Que o Iude-Rei Vavi-Rei estava com ele, que tudo o que ele fazia, o Iude-Rei Vavi-Rei prosperava em sua mão. José achou graça a seus olhos e servia-o, e ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que, desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Iude-Rei Vavi-Rei abençoou a casa do egípcio, por amor de José. E a bênção do Iude-Rei Vavi-Rei foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo, e deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que de nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José, vamos aqui, versículo 7. Vou levantar um pouquinho a câmera aqui, tá, gente? E José era formoso de aparência e formoso à vista. E aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor, ou seja, de Potifar, pôs os olhos em José e disse: deita-te comigo. Vou ler aqui ainda o versículo 21 e 23, tá, gente? Deixa eu ver aqui, versículo 21. A pausa aqui para
Aqui no versículo 21, diz assim: o Iude-Rei Vavi-Rei, porém, estava com José, e estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro Mó. E o carcereiro Mó entregou na mão de José, impressionante, né? Todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele fazia tudo o que se fazia ali. E o carcereiro Mó não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Iude-Rei Vavi-Rei estava com ele, e tudo que ele fazia, o Iude-Rei Vavi-Rei prosperava. Entenderam aqui? Viram que, mesmo na situação que José estava, ele prosperava. E a gente erra ao reclamarmos, tá? Quando estamos passando por algo. Porque se você é chamado, tudo aquilo que você está passando tem uma finalidade. Todo aquele que serve ao Eterno de uma maneira mais intensa, e essa maneira intensa que eu estou falando aqui não é estar na igreja pulando, dando um grito, falando, não é nada disso, gente, tá? Tirem isso da cabeça de vocês, esqueçam isso aqui, tá entendendo? Eu estou falando aqui de uma maneira mais intensa mesmo. É você com o Eterno, você templo, tá? Porque templo e morada do Hakov e do Ruach Kadosh somos nós. Então, a nossa intensidade, a nossa alma, como está diante do Eterno, o nosso espírito e o nosso corpo, certo? E quando a gente tem uma intimidade maior, quando a gente serve ao Eterno de uma maneira mais intensa, entendeu? Porque estamos aqui para servir ao Eterno e não a homens. Eu digo sempre, eu não vivo religião, eu vivo o Eterno. Então, tudo que eu falar aqui, eu estou falando em relação à nossa alma, o nosso ser, tá? O nosso eu sou, viu? O nosso eu. Esqueça esse negócio de religião, porque eu não vivo religião, eu não falo aqui religião. Tudo que eu falar aqui vai ter um significado bíblico, um respaldo bíblico, e é você, templo, entendeu? E o Eterno. Eu quero que fique claro isso aqui. É você e o Eterno. Você, templo, a sua vida, entendeu? A sua casa, tá? A casa que eu estou falando aqui não é a casa material, é a sua casa, a sua vida diante do Eterno, entendeu? Porque casa também somos nós, entendeu? Somos templo e morada do Ruach Kadosh, somos casa do Eterno, entendeu? E somos árvore também, porque quando a Torá fala da árvore da vida, ela está falando do homem, de Adão, entendeu, gente? Então, vamos lá. Quando a gente serve ao Eterno de uma maneira mais intensa, ele participa, tá? Do sofrimento, né? Todos nós que servimos ao Eterno de uma maneira mais intensa, nós realmente pagamos um preço muito alto aqui nessa terra, certo? E a gente participa do sofrimento do Messias, tá? Isso está na palavra, porque Paulo diz que ele participava do sofrimento do Machia. Você passa a ser um alvo porque você passa a ser parte do sofrimento do Messias. É um instrumento usado, tá? Por ele para a salvação de muitos de um local. Por isso que Paulo diz que já estava crucificado com o Machia, tá? E não vivo eu, mas Cristo vive em mim, tá assim na Bíblia, né?
mas o certo é, e não vivo eu, mas Yahushua vive em mim, tá? O Messias vive em mim, o Messias, o Mashiach vive em mim. Por isso, temos que estar preparados, porque todos chamados, na verdade, eu costumo dizer que somos enviados, né? Existe esse termo chamado, tudo bem. Mas a gente, quando vem aqui para a Terra, a gente já vem com o propósito de ser e de vida, porque quando o Eterno coloca a nossa alma aqui, nos coloca aqui na Terra, a gente já vem com esse propósito, tá? Então, somos enviados, né? E quando chegamos aqui, devido às circunstâncias da nossa vida, as pessoas entendem como escolhido ou chamado, né? Mas realmente somos escolhidos e chamados porque já viemos com um propósito, entendeu? Então, todos, né, que vêm com esse propósito de vida, né, com um chamado de ser, vai passar pelas mesmas coisas. E Paulo estava vivendo no mundo por viver, mas ele não queria, tá? Mas ele queria voltar para casa, tá? E é interessante que nós sentimos essa mesma coisa, né? A gente começa a se sentir fora do mundo, é como se fosse um peixinho fora d'água. Eu sempre me senti assim, desde quando eu estava na igreja. Igreja que eu estou falando agora, igreja de pedra. Eu via assim as coisas, a irmã Luciene, ela me acompanhou, né? Tanto lá na igreja e quando a gente fez uma obra aqui, lá na igreja, eu ficava vendo e olhando as coisas assim, e aquilo ali não era para mim. Eu sempre tive cargo nas igrejas, sempre preguei, falei e fiz aquilo que realmente eu fui chamada a fazer. Mas eu dizia, eu não entendo, tem muita coisa errada aqui. Gente, eu debatia mesmo com o pastor, e eu sempre comi palavra, entendeu? Eu não era de ir atrás do que os homens falavam, não. O Eterno, ele sempre tocava no meu coração e ele sempre me mostrava uma maneira diferente. E eu me sentia um peixe fora d'água, até que ele teve um encontro comigo e me tirou daquilo ali. E me mostrou realmente a verdade, entendeu? Então, nós que somos aqui, que estamos aqui nesse mundo, a gente vive situações difíceis, conflitos, tá? Dificuldades, mas você tem paz, porque o Eterno vai estar com você, entendeu? E isso é muito lindo, muito maravilhoso. Amém? Vou terminar por aqui, tá, gente? Amanhã continuaremos. Que o Eterno continue nos abençoando.